30 de setembro, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Espero que você tenha tido uma excelente semana. Nós vamos estudar no vídeo de hoje, pessoal, o gráfico do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência, tá? Vale 3, a CSN Mineração, CEMIN 3, Petri 4, PetroRio, Prio 3, né? A Vibra e depois 3 papéis que foram pedidos aí durante a semana, os 3 do setor de seguros, né? A Caixa Seguridade, CXSE3, a Porto, PSSA3 e vamos encerrar com a BBSE3. BB Seguridade, o braço de educação, ou desculpem, o braço de seguros do Banco do Brasil. Iniciando aqui com o índice Bovespa, gráfico diário na tela. Gente, o índice Bovespa, ele tem feito aí nos últimos pregões um zigue-zague para baixo, tá? E ele cruza para baixo da média de 21 períodos, essa linha roxa mais forte. Então, gente, a média de 21 períodos é um ponto agora a ser rompido, é um ponto de resistência. Tá? É uma região no gráfico onde bate lá e tende a recuar. Tá? Ou ele bate lá e tende a lateralizar. Tá? A primeira resistência, então, a ser rompida, e vamos ver agora, então, as resistências, né? A primeira resistência é aqui na faixa dos 116 mil pontos, 116.901 pontos, média de 21 períodos. Se romper, próxima resistência lá na casa dos 118.710. Tá? E depois a outra ali na faixa dos 119.700. Certo? São resistências de curto prazo. Tá? Vejam que o índice, ele na semana que passou, ele respeitou esse fundo, né? Foi até um pouquinho mais embaixo dele, foi ali em 113.365, mas fechou na região dos 114 mil pontos. Então é o que eu venho falando, né? Os 114 mil pontos é uma região bem importante de suporte, tá? Por quê? Porque foi topo aqui no mês de ali em março, né? Desculpem, foi em janeiro. Foi uma região ali que o índice tentou romper várias vezes, né? E não conseguia. Então é uma região, gente, que foi rompida ali em junho e agora quando o índice faz o recuo, ele tende a encontrar suporte nos topos rompidos. 114 mil pontos é uma região de suporte bem significativa, bem importante de curto prazo. Tá? Então se o índice voltar a cair, vamos lá, suporte imediato, na minha opinião, aqui na faixa dos 115 e 968, né? Depois um pouquinho mais embaixo, ali em 114.851, depois nessa faixa de 114.063 pontos, depois aqui em 113.393, que foi aquele fundo testado no dia 27 de setembro, certo? Bom, gente, eu quero mostrar para vocês o gráfico semanal do índice Bovespa. Observem que o gráfico semanal do índice é aquilo que eu já venho repetindo há várias semanas, tá? Ele está lateralizado. Olha aqui, ó, certo? Lateralizado, tá? Às vezes ele rompe essa lateralização, como ocorreu na semana que passou. No entanto, ele volta e fecha dentro da lateralização, tá? Então, a gente poderia dizer com certeza aqui que ele está rompendo a lateralização para baixo se o candle de fechamento fosse abaixo desse nível aqui dos 115 mil pontos, 114 mil pontos. Tá? Então ele rompe, vai até os 113 mil pontos, mas depois volta e fecha dentro dessa lateralização iniciada ali em agosto. Tá? Vejam que inclusive ele fecha na região da média de 21 períodos. A região da média de 21 períodos no semanal do Ibovespa é um ponto de suporte importante, 116.565. Tá? Nesse tempo gráfico, se o índice subir, a resistência principal é lá em 119.780 pontos. Tá? Toca lá e tende a cair. Fiquem atentos, se romper a região dos 119.780 pontos,
porque aí ele pode buscar os 123 mil pontos, que é o topo deixado ali no mês de julho. Tá? Bom, gente, nesse tempo gráfico aqui, a região ali dos 114.800 é um ponto de suporte, depois o outro ali em 113.400 também é um ponto de suporte, tá? Um pouquinho mais embaixo, 113.105 também é suporte, certo? E nós o que a gente observa, né, gente? Dentro de consolidação, de lateralização, a gente não compra nem vende porque não tem uma tendência definida, tá? Deixa eu só limpar esse gráfico aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse rompimento aqui, o principal rompimento que tem que ocorrer, na minha opinião, é ali dos 119 mil pontos, 119.780. Mas esse rompimento tem que ser feito com volume alto ou crescente. O volume não tem ajudado, observem aqui, né? Está praticamente estabilizado. Então a gente sente a falta do investidor estrangeiro, tá? Que boa parte dele, o investidor estrangeiro, foi para onde? Para os Estados Unidos, onde você tem uma taxa de juros que deve ser mantida alta por mais tempo, né? Os treasuries, títulos de 10 anos, principalmente os treasuries, né? Os títulos de 10 anos do governo americano, né? Que são referências no mercado, em alta, né? Altas históricas, tudo isso prejudica a renda variável, inclusive de emergentes, países emergentes como o nosso. Bom, então vamos seguir aqui o nosso estudo, vamos ver agora o gráfico da Vale. Observem que no índice Bovespa nada mudou muito, né? Com relação à Vale, pessoal, o gráfico semanal. O gráfico da Vale no semanal, ele é um gráfico que começa a ficar interessante, tá? Olha aqui, ó, ele sobe. Aí ele testa fundo. Que fundo ele está testando? Esse fundo aqui, ó. Mas vejam que ele não foi até lá embaixo. Vejam que ele sinaliza que ele pode parar aqui nessa faixa dos R$ 67,58, 65,95. Por quê? Porque ele, na semana que passou, ele foi até a região das médias, até 65,92 por ali, né? 65,95 e fechou em alta, fechou acima desse nível em R$ 65,00 e R$ 67,58, tá? E deixou o que? Um martelinho no fundo. Um martelo num fundo é um candle altamente significativo para quem gosta aí de estudar padrão de candlestick. Por quê? Porque ele sinaliza que podemos ter aqui uma sequência aí de altas, tá? Isso se confirma se nessa semana que se inicia, se o índice deixar, o índice não, desculpem, a Vale deixar um candle com a máxima maior que a máxima do candle anterior e a mínima maior que a mínima do candle anterior, tá? Então fica de olho nisso, né? Seria muito legal se a Vale começasse a subir, porque aí estaria armando um possível pivô de alta, que poderia ser a nossa onda 3. Nós não temos sinal ainda disso no gráfico, está muito cedo, mas não custa a gente tentar estimar aqui uma probabilidade, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese de que esse 65,37 foi um fundo da onda 2 e agora pode estar se criando aqui uma onda 3 para cima, né? Até onde iria essa onda 3? Qual é o alvo? Vamos usar o nosso amigo Fibonacci, que vai nos ajudar aqui a estimar uma probabilidade, tá? Vamos lá, vamos pegar no fundo, estica até o alto da onda 1 para a onda 2, leva até o fundo da onda 2 e nós vamos procurar no gráfico o número 1, significa 100%. O que é esse 100%? Que nós podemos ter uma onda 3 aqui com pelo menos 100%, ou seja, do mesmo tamanho da onda 1, tá? Então isso levaria o nosso preço, né? O nosso alvo lá para a região dos R$ 75,37 é o alvo de Fibonacci, tá? Então, caso a gente venha a ter uma onda 3 para cima aqui, o alvo é 75,37, segundo o Fibonacci, tá? Nem todo mundo gosta dessa ferramenta, mas ela ajuda bastante. Bom, e a compra se daria se, e somente se, houvesse aqui um pivô de alta com o rompimento nessa faixa dos
R$ 71,23. Teria que romper esse nível de preço aqui, de preferência com o volume subindo, tá? Esse seria o trade no semanal. Fica aí para vocês avaliarem, certo? O gráfico na Vale, o gráfico da Vale no semanal, Vale 3, pode começar a ficar interessante. Já no gráfico diário, a gente observa que o papel está recém fazendo um repique até a média de 21 períodos. Tá? O papel veio caindo, 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 engatou aqui uma sequência de uma perna de baixa, né? Depois dessa alta iniciada ali em 18 de agosto. Tá? O papel saiu lá dos R$ 60 com 60 com 61 com 02, né? E pulou lá para 71. E é normal que ele faça uma correção, tá? A correção veio e agora está vindo um repique. Para quem quer comprar nesse tempo gráfico aqui ou planeja fazer alguma operação, tem que ficar de olho, gente, se nos próximos pregões aí vai haver uma correção e depois ele vai voltar a subir fazendo o quê? Fazendo uma onda 3 para cima no diário, tá? Então aqui seria uma perna de alta, teríamos um teste de fundo e tem que ver se ele vai armar uma onda 3 para cima, um pivô com onda 3 para cima, tá? Vamos lá, pontos de resistência no gráfico. Na minha opinião, a média de 21 períodos, R$ 67,81, é uma resistência imediata. A outra está lá naquele topo deixado em 22 de setembro, aqui, ó. Então, a faixa dos R$ 68,87 também é uma resistência, 69,77 também é resistência e 71,24 é a resistência principal dada por aquele topo, esse topo aqui, deixado ali em 15 de setembro, tá? Certo? Vamos seguir aqui o nosso estudo então, gente. Vamos ver agora CSN Mineração, CEMIN 3. CEMIN 3 subiu forte aí na sexta-feira, subiu 3,63% e vejam que o volume, que é raro no índice Bovespa, né, o volume em papéis da carteira teórica do índice, o papel sobe com o volume subindo, tá? O conjunto dos investidores, isso aqui é importante, ó, o conjunto dos investidores é o que tem feito o papel subir. Vem a pergunta, né? Está na hora de comprar? Para quem faz um manejo de risco adequado, não. Por quê? Porque o papel está longe das médias, né? Quase 5% da média de 9 períodos e 7% longe da média de 21. Se por qualquer motivo ocorrer uma correção forte do papel, ele pode buscar essas médias, tá? Então é risco, né? E você teria um upside, né? Um alvo para cima muito curto, né? Por quê? Porque logo ali em cima, ó, na faixa dos 4,90 e 4,99, você tem ali umas resistências, né? Então daria um alvo aí muito curto, de no máximo 2,9%, tá? Então o ideal seria esperar o papel aqui fazer uma correção de curto prazo, né, para quem quer muito entrar, e esperar o papel cair de repente até níveis de suporte ali em 4,70, né? Ou de repente até a média de 9 períodos, 4,63, tá? Para depois avaliar uma entrada, certo? No semanal, o que, que a gente observa? Né? No semanal, o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, né? E o volume aumentando significativamente em relação aos meses de julho, agosto, tá? E se esse papel continuar subindo, caminha lá para R$ 4,99, R$ 5, que é a máxima, né? Que é o topo, que é a resistência que esse papel, um topo que esse papel deixou, né? Ali em maio. Tá? Essa região de R$ 5 é uma resistência bem importante. Ele tende a tocar lá e cai, tende a tocar e cai. E o papel ficaria muito, muito interessante se rompesse essa resistência, né? Aí com alvo em 5 com no alvo no semanal, né? 5,26 e depois nos topos, né? Lá em 5,72, esses topos aqui, ó. Tá? Topos deixados em janeiro deste ano.
Fica aí então para vocês avaliarem, acho que vale colocar no radar, mas principalmente o que se espera do papel é uma correção de curto prazo, para quem não está poder participar da festa, né? Quem está no papel está ganhando, imagino que está elevando aí o seu stop, enfim, né? Quem está fazendo operação de curto prazo, né? Quem está fazendo operação mais longa, só observa porque realmente o papel está numa tendência muito clara de alta iniciada ali em 21 de agosto. Vamos ver agora a petroleira estatal, Petri 4, vamos ver as ações preferenciais que são mais líquidas. E o que a gente observa na Petri 4, gente? Pertinho de uma região de resistência muito importante em 34,7, precisamente 34,71, né? Aqui, ó, que é um topo, esse aqui é o gráfico diário da Petri 4. É um topo deixado ali em 18 de setembro, tá? Aquilo ali é uma região de resistência, toca tende a cair ou ficar acumulando aqui, andando de lado, certo? Agora, se romper 34,72, tá? Segue a sua trajetória de alta, iniciada, né? Ali em 17 de julho, e se quiser ir um pouquinho mais longe, uma trajetória de alta iniciada lá em março deste ano. Tá? No gráfico diário, o suporte aqui principal é a média de 9, 34,18 e depois a média de 21, 33,68. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal, gente, ele é o gráfico que acende uma luz amarela, né? Por quê? Porque ele está longe das médias. Então, por qualquer motivo, aí, se o mercado resolve corrigir o preço da Petri 4, então, ele está longe 7% da média de 9, 15% longe da média de 21 períodos. Tá? Então, ele é um gráfico que não permite entrar para swing trading, tá? Nem para position, por enquanto. Teria que esperar uma realização mais forte do papel, assim, ou uma realização desse tipo aqui, ó, que ocorreu ali entre junho e agosto, né? Ou uma lateralização aqui, ó, tá? Ou então uma queda do papel, né, até a região das médias 32,14, tá? Ou até topos rompidos ali 31,09, esses topos aqui que eu me refiro, né? Certo? É um papel que para quem está comprado está bem, está ganhando dinheiro, tá, né? Agora para quem não está no papel, comprar agora é assumir um risco um pouco alto, né? Tá? Muito bem. A gente observa a Petri 4 subindo e o volume caiu, se manteve aqui estável. Não é um volume que está subindo, tá? Isso é uma divergência no gráfico, né? O volume estável com papel subindo. Então a gente vê aí o papel esticado no semanal, o volume não está ajudando muito, então isso acende o sinal amarelo, certo? Tá? Por mais que rompa no gráfico diário essa resistência aqui, ó, ainda assim tem que ter muita cautela. Quem quiser muito comprar Petri 4 tem que ter um manejo de risco na carteira, não dá para encarteirar muito, na minha opinião, tá, pessoal? Voltando aqui para o semanal, tá, a gente observa que a média de 9 períodos é o suporte principal até agora desse papel. Assim tem sido desde maio, quando o papel toca na média, volta a subir. Toca na média, volta a subir. Muito bem, vamos então ver agora PRIO, papel que foi solicitado para nós estudarmos, né? Esse é o gráfico diário da PRIO, tá? A PRIO, gente, ela rompe aqui essa faixa dos 49,11 ali nos meses ali em agosto, né? Rompeu, mas voltou e no curto prazo ela fez aqui uma realização ali em setembro, né? E enfim, veio para baixo da média e agora está lutando aqui com a média, tá? Para tentar romper a média. Vejam que a média agora é uma região de resistência. 47,61 é uma resistência. Se continuar subindo, tem uma resistência aqui em 47,86. A próxima, 48,53, é uma resistência também importante. Tá? Esse aqui é o gráfico diário da PRIO, tá, gente? O que chama atenção? Na sexta-feira, quando o papel
fecha ali numa leve queda, o volume vem aumentando, tá? Esse volume aumentou um pouco. Enfim, não vejo compras neste momento. Também não vejo aqui motivo para operar vendido, short no papel, tá? Vamos ver aqui o gráfico semanal da Prio. No gráfico semanal ele dá uma explicação dessa realização de curto prazo, tá, gente? O papel ele rompe aqui uma região de 43,85, né? Que é um topo relevante aí do papel. Ele rompe e aqui parece ter deixado um topo duplo, né? Ou seja, uma região de resistência que o papel não consegue romper, toca na resistência e desaba, né? Então aí na semana ali do dia 18 de setembro, o papel caiu forte, se recupera um pouquinho, ele está acumulando. Depois dessa alta aqui forte do papel, ó, lá de março, o papel saiu de 28, pulou para 48, é normal que o papel faça fique aqui andando de lado numa região de topo, né, para ganhar um pouco de fôlego, tá? Vejam que ele estava ficando acima da média de 9 períodos, perde essa média, então no gráfico semanal a gente pode dizer que a média de 9 períodos, 47,23, é a resistência principal, resistência imediata. A resistência principal é lá em cima, ó, no semanal, 49,83, tá? Toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair. Se romper, volta a ficar um papel bem interessante do ponto de vista gráfico, tá? Se romper, 49,83, certo? Tá? Bom, o papel, gente, se ele continuar caindo aqui, né? Se ele continuar fazendo uma realização mais forte, no semanal, olhando aí um horizonte mais longo, vários meses, né? O papel encontra suporte em topos rompidos, 43,72. Esse topo aqui, ó, é um topo deixado em janeiro deste ano. E o outro suporte relevante é em 42,15 na média de 9 períodos. Vejam que o papel continuou subindo ali no mês de julho para agosto, né? E o volume vem caindo, tá? Então isso aqui é uma divergência no gráfico, tá? O volume devia estar subindo, tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Não vejo operação para quem está no trade, né? Imagino que já esteja, né? Para quem está no papel, né? Para quem está comprado, imagino que esteja aí já esperando uma certa realização, porque o papel subiu forte, né? De junho para cá e do início do ano de março para cá também subiu com bastante força, então é normal que ele fique aqui em cima acumulando durante algumas semanas, meses, tá? Eu imagino que vai ter briga, bastante briga aqui entre compradores e vendedores para romper essa resistência lá em cima, certo? Por favor, quem solicitou o papel, não entenda isso como recomendação, tá? Eu não faço recomendação, é apenas uma opinião baseada no meu perfil de risco. Bom, gente, vamos seguir aqui vendo agora a Vibra VB BR3, antiga BR Distribuidora, né? Vamos começar pelo semanal da Vibra. O gráfico semanal é um gráfico bonito, tá? Por quê? Olha aqui, ó, sobe forte, uma perna de alta aqui entre maio e junho bastante forte, né? Teste de fundo, tá? Onda 2 para baixo, né? E depois arma o pivô e vai subindo, subindo, subindo e rompe essa faixa aqui de 18,31. O timing da operação, a compra, do ponto de vista técnico, teria que ter sido feita aqui em 18,30, 18,29, nesse nível de preço, tá? Bom, o papel rompe essa faixa ali de resistência e praticamente fica agora lateralizado aqui na faixa, aqui na região dos R$19, R$18, tá? Na minha opinião, esse papel só gera uma nova compra, uma nova entrada se romper R$19,57. Por quê? Olhem para a esquerda do gráfico, olhem para cá, ó. Tem um topo aqui, ó.
tá? Esse topo exerce uma resistência no preço. Então, 23, lá no dia 23 de maio do ano passado, o papel deixou um topo, né, em maio do ano passado. Esse topo agora é o topo a ser rompido, tá? Então tem que romper essa faixa de resistência que eu mencionei, que é precisamente ali em 19,55, né? Ok? Rompendo ali o papel volta, fica muito interessante do ponto de vista gráfico, com possíveis alvos lá em 20,89, região de 21,45, tá? As médias apontam para cima, né? O volume cai um pouco e o papel agora está praticamente dentro de uma consolidação. São suportes aqui, o suporte imediato no semanal é em 18,34, depois na média de 9, 17,99, depois na média de 21, 17,38. No diário, vamos limpar esse gráfico para ficar mais fácil a gente entender aqui o gráfico da Vibra, tá? Gente, o papel busca a média de 21, sobe. Busca a média de 21, sobe de novo. A resistência imediata, 19,43 aqui, ó, tá? Será que rompe, gente? Vamos ver, né? Tá? Se ele romper ali, próxima resistência em 19,14, né? E depois lá em 19,57, 19,60, tá? Se o papel não romper e ficar aqui nessa faixa, se ele encontrar resistência aqui, né, na faixa dos 19,43, ele pode estar montando um topo duplo. Aí tem que tomar cuidado que ele pode de novo voltar para a média, né, lá em 18,63, onde tem o suporte, tá? Então ali é um ponto, aí seria complicado, né? Tem que cuidar isso para ver se não vai ter um topo duplo, tá? Então para quem está comprado no semanal, consolidado, tá? Para quem quer comprar, tem que esperar um rompimento no semanal em 19,57 e de preferência com o volume dando condições, tá? E não pode ser aquele rompimento do meio da semana e depois volta, não, tem que ser um candle de fechamento no semanal acima dos 19,57. Bom, depois da Vibra, a gente vai ver agora então os três papéis aí do setor de seguradoras. Vamos começar por CX, SE3, o braço de seguros do Banco da Caixa, né? Da Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade, tá? No gráfico semanal, diário, gente, tá? Não vejo muito o que fazer aqui, o papel caiu para baixo da média de 21, então a média de 21, 11,26 é uma resistência, toca ali e tende a cair. Próxima resistência, caso o papel venha a subir, né? 11,35, 11,44 e a resistência principal ali em 11,62, tá? Se o papel resolver cair mais, cair com mais força, né? R$ 11 é um ponto de suporte, tá? Vamos olhar o gráfico semanal da Caixa Seguridade. No semanal, pessoal, o papel ele fez um rompimento daquela região ali de 11,45, que foi a máxima de preços até agora, né? Lembrando que o IPO foi em 2021, né? O IPO, o papel abre faz a sua abertura de capital na bolsa, né? E logo depois, ali em junho de 2021, faz um topo, que é o topo histórico. Esse topo foi rompido, tá? Depois que o papel rompe aquele topo, ele faz um retorno até as médias, um pullback que a gente chama, né? Então veio de novo até a média, tá? Essa semana que passou, ele tocou de novo na média de 9 períodos. Então agora, se esse papel voltar a subir, ele tem resistência em 11,62. Toca em 11,62, tende a cair. Eu ficaria muito atento e esse papel ficaria muito interessante se rompesse o 11,62, tá? Porque estaria rompendo o topo histórico.
Agora, esse rompimento aqui tem que ser um candle de fechamento no semanal acima de 11,62. Esse volume aqui tem que continuar alto, né? O volume vem crescendo em Caixa Seguridade, né? Olha aqui como sobe, ó. Deu sustentação a essa alta aqui, tá? Isso é uma convergência aqui muito positiva. É um papel interessante para se colocar, principalmente para se observar o gráfico semanal de Caixa Seguridade, tá? Porto, PSSA 3, antiga Porto Seguro. A Porto Seguro, gente, fez uma também, né? Ele rompe o topo de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, rompe e depois engata aqui uma perna de baixo no semanal, né? Faz um zigue-zague para baixo e vem até a média, tá? Que é um ponto de suporte. Na semana que passou, ficou paradinho ali perto daquele ponto de suporte, né, da média, um pouquinho abaixo, né, praticamente na média, tá? Em 26,41, fechou em 26,29. Esse papel aqui, se voltar a subir, encontra resistência imediata no semanal PSSA 13 em 27,27, tá? Caso venha a subir, próxima resistência 28,60 e a outra lá em 29,37, 29,41, ok? É uma resistência dada por aqueles topos ali deixados em julho, tá? Bom, gente, se o papel romper 29 com 37, 29 com 42, vamos botar assim, ó, se o papel romper 29 com 43, é um papel que fica muito interessante porque vai estar rompendo o topo histórico. No semanal fica um gráfico bem interessante, mas tem que ser um candle de fechamento acima de 29,42, tá? E o volume tem que estar subindo ou crescente. Esse volume aqui tem caído, o volume em Porto, né? Desde maio tem caído, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né? No diário da Porto também a gente vê aqui um gráfico que é um gráfico que pode vir a ficar interessante se o papel subir. Por quê? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, arma um pivô de alta. Será que vai armar o pivô? A gente não sabe ainda, né? Se, somente se romper 27 com 26, o papel fica bonito, né? Com alvos em 27 com 54, 27 com 97, quem sabe 28 com 60. Alvo dado por aquele topo deixado em agosto, tá? Vejam que o papel no diário caiu desde julho e agora ele parece estar invertendo essa tendência, o que era uma queda passa a ser uma alta, tá? Então fiquem de olho aqui, ó, se vai haver um pivô de alta, tá? O rompimento de 27 com 27 tem que ser feito com um volume alto ou crescente. Fica aí, então para vocês avaliarem, é um bom gráfico, tá? E vamos terminar com BBSE3, BB Seguridade, é um papel que muita gente gosta para dividendo, né? Tem um dividend yield bastante atraente, né? Então, aqui a gente está olhando somente o gráfico, tá, pessoal? Não estou olhando fundamentos, tá? Então, a gente vai olhar aqui o preço do papel, né? Olha só, o papel na sexta cai 1,55, mas o volume não aumenta muito, né? Esse papel aqui, na minha opinião, como ele cruza para baixo da média, então a média de 21 no diário é uma região de resistência, 31,56. Tá? Se eu subir mais um pouquinho, 31,80. Se eu subir mais um pouquinho, 32. São pontos de resistência. E se continuar subindo mais um pouco, 32,23 também é um ponto de resistência. Tá? Se cair mais um pouco, né, gente? Suporte imediato ali em 31,12, tá? Depois ele tem um outro suporte aqui, ó, dado por esse topo aqui, né? São topos ali de agosto, né?
nessa faixa aqui dos 30,78, por ali são pontos de suporte. 30,72 também é suporte, tá? O papel subiu ali de agosto para cá com uma certa força, né? Saiu lá dos 29, pulou lá para 32, então é normal que ele faça uma correção agora de curto prazo. E vamos encerrar o estudo vendo o semanal da BB Seguridade. Tá? Olha, aqui no semanal a gente tem reversão, uma reversão da tendência de baixa iniciada em 30 de janeiro, ali em janeiro, tá? Iniciou em janeiro, fez um zigue-zague para baixo, tá? Depois, agora em 20 de junho para cá, o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Vejam que a média móvel de 9 períodos, média móvel do especulador, o movimento especulativo de curto prazo, ele já cruza a média de 21. Tá? Isso é interessante. Mas o papel nesse momento faz uma correção e é normal essa correção depois dessa alta, né? Iniciada lá em junho. Tá normal que ele corrija. Bom, vamos lá. Se ele continuar corrigindo, a média de 9 períodos no semanal é um ponto de suporte, tá? 30,87. Se cair mais um pouquinho, 30,20. Se o papel começar a subir e romper 32,25, fica interessante. Alvos em 32,61, 32,86, possíveis alvos, né? 33,41, quem sabe R$ 34, que é o topo deixado em abril deste ano. Tá? R$ 34, 34,4, 34,50, que é esse topo aqui também, ó, deixado lá em janeiro, certo? Então acho que vale colocar no radar, é um papel interessante, né? Fundamentos bons, é o braço de seguro do Bradesco, papel aí com a tendência da Selic de queda, né, que se previa, o papel recua um pouco. Esses papéis do setor de seguros, eles têm que aplicar por lei uma parte dos seus, enfim, do seu patrimônio lá na renda fixa, né? Então, quando os juros caem, eles tendem a performar negativamente. No entanto, com a Selic aí mostrando que talvez não caia tanto assim lá no ano que vem, 2024, eles já começaram de novo a ter aqui uma alta, né? A inverter a tendência, que era de baixa, passa a ser alta. Então vale a pena colocar no radar, sim, né? E seguimos acompanhando, tá? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, podem me escrever aí no canal no YouTube. E desejo a vocês uma semana excelente e nos vemos no próximo domingo. Até lá!